Bom dia, gente, tudo bem? Beleza? Aqui o professor Renato. Essa gravação, ela trata da reposição da nossa aula, da nossa última aula, e o nosso tema, que é o último antes da nossa avaliação, é organização e apresentação de dados, tá bom? Então, vocês devem assistir esse vídeo completo. Vou deixar algumas recomendações também no final do vídeo. E também ler o material de estudo da bibliografia básica que eu passei para vocês no plano de ensino, tá bom? Beleza? Então tá. Antes da gente entrar no assunto propriamente dito, nós temos que lembrar o que o René Descartes propôs quando nos ofereceu o plano cartesiano, ou quando nos apresentou a forma de representar dados, resultados, a partir de gráficos, certo? Então, vamos, vamos lembrar, né? Um gráfico clássico, tradicional, ele vai ser apresentado por dois eixos, né? Esse dado tá dando para ver? Tá, né? Mais ou menos, né? Vou mudar o pincel aqui. Agora ficou melhor, né? Aqui eu tenho o eixo Y e aqui o eixo tem um eixo X, tudo bem? Se, por exemplo, eu quiser escalonar a variável idade, então vou colocar aqui, ó, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, até 10 anos de idade, e plotar no eixo Y, por exemplo, a estatura de uma pessoa, sei lá, 1 ano, digamos que a criança tenha 60, 70 centímetros, até, por exemplo, quando ela chegar a 10 anos de idade, que ela tenha 1,50 m. Então, eu vou plotar lá, né? Com 1 ano ela tinha 50 centímetros. Tem um pontinho aqui. Com 2 anos ela tinha tantos centímetros. E assim sucessivamente. Se eu ligar os pontos, o que eu vou ter? Eu vou ter a demonstração de uma relação que existe entre essas duas variáveis. Uma relação de crescimento linear, ou seja, ou melhor, e daí eu posso concluir o quê? Que conforme a pessoa matura e avança em idade, ela aumenta a sua estatura. Isso é mais do que óbvio e conhecido por todos nós, certo? Só que quando expresso graficamente, essa informação ela fica muito mais simples de ser percebida, de ser entendida. Então, a nossa aula de hoje vai nessa direção, ok? Na perspectiva de pensar como um banco de dados pode vir a se transformar ou ser expresso em tabelas, em gráficos dos mais diferentes tipos, certo? Então, é isso que nós vamos tratar na aula de hoje, beleza? Deixa eu dividir a minha tela com vocês e colocar uns slides aqui. Só um minuto.
Muito bem. Então, nessa tocada, o tema do nosso aula de hoje é organização e apresentação de dados. O nosso objetivo de aprendizagem é compreender os elementos conceituais e técnicos da organização e apresentação de dados. De que dados nós estamos falando? De dados de pesquisa, certo? De dados que precisam ser compilados para que produzam um entendimento, para que gerem conhecimento e que nós vamos consumir a partir dos estudos que nós lemos, tá claro? Peguemos, por exemplo, este gráfico. O que que nós podemos ver aí? Ele está mostrando para nós que nos anos de 1910, nós tínhamos que os homens apresentaram uma estatura média na casa, vocês podem ver aqui, ó, de 1,66 m, enquanto mulheres na casa de 1,55 m. Com o passar dos anos, e chegando ali na década de 80, 1987, avaliou-se isso novamente e identificou-se um ganho, um acréscimo na estatura média das pessoas, especificamente os homens, aumentando em torno de 11 centímetros, indo a 177 centímetros, e as mulheres evoluindo para 1,62 m, né? Então, aí em torno de 7 centímetros a mais. Tá, Renata, e daí? E daí? E essa informação, ela suscita, a partir de outros dados, que outros fenômenos ocorreram. Por exemplo, nós sabemos que a maturação física, ela guarda íntima relação com o aporte nutricional, como as pessoas se alimentam. Sabemos, inclusive, que pessoas que se alimentam mal, pessoas desnutridas, quando das suas idades pré-pubertárias, principalmente, elas crescem ou elas maturam menos ou de forma diferente do que poderiam se desenvolver se fossem bem alimentadas. Desta forma, então, podemos inferir que ao longo do século XX, em média, as pessoas se alimentaram melhor. E isso guarda alguma relação positiva com esse ganho de estatura. Muito bem. A pergunta é: se nós entendemos esse volume de informações e de conclusões, da onde veio essa informação? Essa informação veio de um banco de dados, ou seja, dezenas, centenas, milhares de pessoas que tiveram seus corpos acompanhados, medidos, e que, organizados num banco de dados, foi possível extrair desse banco de dados medidas de posição, como é o exemplo das medidas de média da estatura que estão expressas nesse gráfico, e a partir daí uma cinética, um comportamento de uma variável foi analisado. Então percebam que a estatística combinada com a representação gráfica dos dados nos permite extrair do banco de dados informações que seriam difíceis de serem percebidas se nós olharmos para o banco de dados de forma crua, número a número, de todas as pessoas que participaram dessa investigação. Então, o gráfico ele tem esse poder de clarear a informação que pode estar obscura dentro de um volume de informações muito grande. Muito bem. Nesse sentido, então, vamos pensar aqui alguns aspectos. Quando se estuda uma variável,
O primeiro interesse do pesquisador ou do profissional de saúde é conhecer a distribuição dessa variável através das possíveis realizações da mesma, ou seja, dos valores, dos resultados. Como é que isso acontece? Muito bem. O objetivo por trás disso é obter informação que não poderia ser observado através da inspeção visual dos dados. Porém, a informação fornecida pelos dados pode ser apresentada de várias formas, usando tabelas, gráficos e as medidas representativas desses dados. Em resumo, os dados precisam ser organizados. Então, imagine, por exemplo, se aquele gráfico da cinética da estatura média das pessoas no século XX, se nós fôssemos plotar, ou melhor, apresentar o valor de estatura de cada uma das pessoas que participou disso. Fica inviável, tá claro? Então, o primeiro passo para gerar uma representação gráfica é organizar os dados, certo? Essa organização de dados, gente, pode ser feita das mais diferentes formas, ou melhor, nos mais diferentes espaços, desde a organização dos formulários que você coletou a informação, até a organização digital dessas informações. Eu confesso que o software que eu mais utilizo é o Excel. Acho que a maioria das pessoas, dos pesquisadores também, o Excel é uma ferramenta de uso simples para a maioria das pessoas. Ele é um software acessível, né? E a partir dele nós podemos exportar nosso banco de dados para outros tipos de softwares mais elaborados, ou mesmo importar de softwares, de equipamentos específicos que fazem conversão de dados analógicos para dados digitais, importar desses softwares para dentro do Excel, para depois fazer a organização e também o tratamento estatístico. Tá certo? A forma mais simples de fazer isso é organizando os dados que você coletou em tabelas de Excel, onde nós vamos ter colunas e linhas, tá? Nas colunas, nós tendemos a fazer o quê? A representação amostral, ou seja, a variável que nós estamos analisando. Já nas linhas, a gente coloca a informação de cada indivíduo. Então, imagine, vamos voltar lá para o nosso exemplo do gráfico do início da aula. Digamos que aqui, no X, eu colocaria idade, no XX eu colocaria estatura, no XXX eu colocaria a massa corporal, aqui no 4x eu colocaria hemácias, sei lá, qualquer variável que eu esteja investigando. E aqui eu colocaria o sujeito, por exemplo, Renato, Marcelo, Catarina, e assim eu iria organizar em tabela, ou melhor, em planilha, os meus dados. Muito bem. Quando vocês lidarem com variáveis categóricas, ou seja, aquelas variáveis não numéricas, nominais, e que precisam de uma identificação, por exemplo, tipo sanguíneo. Tipo sanguíneo, O, A, e por aí vai. Então, não é simplesmente chegar aqui na janelinha do Excel e digitar um número. Então, eu vou ter que botar. Para quem já mexeu com Excel, sabe disso. Você consegue botar uma função aqui no cantinho da janela, onde você bota uma legenda, certo? Então, por exemplo, ah, tipo O seria TO, e assim sucessivamente, porque não tem um número, tá bom? Muito bem.
Então, a primeira coisa que nós queremos fazer quando organizamos uma planilha de dados é a análise da distribuição das frequências. O que é isso, né? Os dados brutos podem não ser práticos para responder à questão de interesse, ou seja, o problema de pesquisa do estudo. Então, é necessário resumi-los, e para isso se faz necessário definir alguns conceitos. O primeiro deles é frequência absoluta. Bem simples. Frequência absoluta é o número de vezes que uma determinada característica ou valor numérico é observado. Lembra daquele conceito de moda? Moda é aquele número dentro da minha distribuição que mais se repete, certo? Então, frequência absoluta é quantas vezes aquele evento se repete, certo? Nós temos a frequência relativa, que nada mais é que a proporção daquela frequência em relação ao total, que é observado em determinada característica. Ou seja, nós estamos falando de análise do porcentual ou do percentual de vezes que aquilo se manifesta dentro da totalidade do grupo. Sob determinadas condições, as frequências relativas podem ser usadas para estimar quantidades importantes, como, por exemplo, da epidemiologia. Eu não sei se vocês já fizeram a disciplina de epidemiologia, mas o próprio nome já diz, né? Logia, estudo epidêmio das epidemias, mas a epidemiologia ela vai para muito além dos dados de manifestação populacional de doença. A epidemiologia ela investiga populacionalmente vários aspectos em ciências da saúde, como, por exemplo, a prevalência, a incidência, coeficiente de mortalidade, de natalidade, né? Testes clínicos de diagnóstico, a sensibilidade, ou seja, se um aparelho ou um teste ele é preciso, né, para medir uma dada variável em quantas vezes dentro de uma população, valor preditivo e diagnóstico, tudo isso se faz através de frequência relativa. Este conceito está associado com uma definição clássica de probabilidade, ou seja, se eu tenho a, a população de pessoas com nanismo, certo? Eu vou chutar o valor porque eu não sei, tá bom? Digamos que essa população ela representa 0,5%, as pessoas com nanismo compõem 5% da população total. Ou seja, isso é uma frequência relativa. A cada 100 pessoas, tu tem 5 anões, tá bem? Isso é a frequência relativa. E o outro conceito importante é a frequência acumulada. Uma frequência acumulada, ela deriva da soma das frequências dos valores que você está analisando ali, certo? Ela é uma soma intencionalizada. Vamos ver isso na tabela, porque aí fica bem mais simples de entender. Olha só que legal. Aqui é o primeiro tipo de representação nossa, que é, ó, tabelas. Essa aqui é do tipo frequência não agrupada, FNA, frequências não agrupadas. Ela é utilizada quando o número de valores possíveis da variável em estudo é reduzido. Serve para representar variáveis categóricas e, em alguns casos, variáveis numéricas.
Então, imagina, eu quero saber como é o tipo de alimentação de um grupo de pessoas, se ela é rica ou pobre em proteínas. Digamos que esse número de pessoas sejam 20 pessoas. Então, veja, é um número reduzido de sujeitos na amostra. Eu estou representando uma variável categórica, variável nominal, certo? Então, vamos ver o exemplo aí, ó. Ele diz assim: em uma escola do município de Niterói, foram avaliados 145 crianças com idade entre 6 e 10 anos. Calculando-se o estado nutricional segundo os critérios da Organização Mundial da Saúde, para essas crianças, segue as tabelas de distribuição de frequência das variáveis estado nutricional e idade. Vejam só. A primeira tabela. O que que nós temos? Nós temos variáveis categóricas aqui. A categoria baixo peso, eutróficas ou peso normal, sobrepeso e obeso. Qual que é a frequência absoluta? É o Fzinho aqui, ó. Então, ele está dizendo que daquela amostra, 11 crianças estão abaixo do peso. O que é a frequência relativa? 0,08. 0,08, revertendo a posição da vírgula, nós vamos ter que 8% do total de crianças tem baixo peso, ou seja, frequência absoluta e frequência relativa. Olha lá o conceito. Olha para a tabela do lado. Agora, a tabela do lado apresentou os dados estratificados por idade, ao nível de 6 anos, 7 anos, 8, 9 e 10 anos. O que nós vimos? Que agora nós temos também os dados de frequência acumulada. Repara, 6 crianças, ou melhor, 11 crianças tinham 6 anos. Isso representa 0,11 do total, frequência relativa. E a frequência acumulada, até 6 anos, são 11. Só que vai para 7 anos. 7 anos, tinham 27 crianças. E a lógica continua, até chegar na frequência acumulada. O que é a frequência acumulada? A frequência acumulada é o grupo de 7 anos mais o de 6 anos. Então, 27 crianças de 7 e mais 11 crianças de 6 anos dá 38 crianças. E assim sucessivamente. Tá claro? Neste grupo de crianças eram 99. Então, a frequência acumulada até a idade de 10 anos são 99. Ok? Então, vejam que interessante. Eu posso, apenas olhando para essa tabela, tirar conclusões muito objetivas, muito contundentes. Por exemplo, ao olhar para essa tabela, eu posso dizer assim, eu posso dizer que a extensa maioria dos participantes tinham menos que 10 anos. Posso falar isso? Posso, porque se eu olhar para a frequência acumulada, eu verificarei que até 9 anos tinham 73 crianças, enquanto que, se eu olhar para a frequência absoluta das crianças com 10 anos, só tinham 26. Ou seja, fica claro aqui para vocês que uma representação dessa, em formato de tabela, ele agrupa o montante de dados, mesmo para um grupo de voluntários nessa coleta de dados reduzido. Isso torna ainda mais se eu tiver um número grande de indivíduos na amostra. Vamos ver um pouco mais para frente agora. O que eu tenho agora? Eu tenho a distribuição de frequências agrupadas. Então, vamos lembrar?
Antes eu tive uma tabela de frequência não agrupada, agora eu tenho uma tabela de frequências agrupadas, ok? Repare, essa tabela de distribuição de frequências agrupadas, ela é utilizada para variáveis numéricas contínuas. Lembra o que é contínua? Contínua é um número que tem fração, ele não é inteiro. Ou quando existem muitos valores possíveis para uma variável discreta. O que é uma variável numérica discreta? É aquela do número inteiro. Exemplo: os dados de idade de vítimas fatais em acidentes de trânsito na Inglaterra na década dos anos de 1970 aparecem nas tabelas 2.1 e 2.2. Então, repara, percebe como é diferente você olhar para essa tabela e olhando para essa tabela, você consegue tirar conclusões, você consegue fazer afirmações, e olhando para esse banco de dados, o que você consegue concluir? Nada, né? Nada. Por isso, nós temos que criar uma representação desse banco de dados. Vamos olhar agora para uma tabela que analisa esses dados? Repara, o que eu tenho? Eu tenho uma tabela de distribuição de frequências agrupadas. E aí elas são de dois tipos: frequências agrupadas de intervalos com tamanhos iguais e intervalos com tamanhos diferentes. Repara, agora, ao invés de eu ter aqui os grupos etários de uma linha, 2 anos, outra linha, 3 anos, outra linha, agora eu tenho um intervalo, ó, de idade de 0 a 8 anos. Neste grupo, de 0 a 8 anos, eu tinha 61 sujeitos. Isso representa 0,07 do grupo, que tinha 815 crianças, ou seja, 7%. A frequência absoluta dele é 61. Vai para a linha de baixo, de 8 a 16 anos. Eu tenho 71 indivíduos nesse grupo. A frequência acumulada foi de 132, ou seja, 61 mais 71. O que muda para a tabela do lado é que agora eu modifiquei o intervalo do agrupamento. Então, por exemplo, na primeira linha, eu usei o intervalo de 0 a 5 anos. Na segunda linha, eu usei 5 a 10 anos. Percebo que aqui está usando mais 5. Aqui eu usei de 10 a 16. Enquanto nesses aqui eu usei intervalo de 5, nesse aqui eu usei intervalo de 6. E aí, interessantemente, na quarta e na quinta linha, eu não usei intervalo. Eu usei a idade de 16, usei a idade de 17. Renato, por que isso? Eu explico. Porque depende do interesse do pesquisador e da necessidade que um certo tipo de estudo tem de desmembrar os intervalos. Exemplo, digamos que eu esteja avaliando o efeito de um medicamento sobre o ciclo menstrual de mulheres. Repara, crianças de 0 a 5 anos não menstruam. Mulheres com 80 anos
tendem a não menstruar. Então, eu posso analisar o grupo em função de algum aspecto do estudo que seja mais relevante. Então, posso desmembrar esses tamanhos diferentes dos grupos dispostos na linha que eu extraí lá do meu banco de dados. Beleza? Tudo bem? Então, essa é a tabela de quê? De apresentação de distribuições de frequências do tipo agrupadas. Beleza, seguindo. Vamos saltar agora de tabelas para gráficos. Gráficos esses que eu falei para vocês que tem lá nas proposições de Descartes sua origem. Tá? Então, olha só o que diz esse texto para nós. Existe a necessidade de obter informação relevante a partir de um grande volume de dados provenientes de um processo de amostragem, de coleta. Esta informação pode ser visualizada de forma mais fácil através da utilização de gráficos que representem o conjunto de dados coletados. Todo mundo aqui já assistiu um jornal em que o jornalista tentou esclarecer o comportamento de uma variável econômica, como, por exemplo, juros no Brasil, uma variável climática, como a temperatura da Terra, como a taxa de chuvas ou de estiagem numa determinada região do Brasil, e por aí vai. E sempre se usa gráficos. O gráfico, gente, ele tem que ser lembrado que ele sempre tem uma intencionalidade educativa. Ou seja, ele quer passar para você o entendimento de algo. E quando nós utilizamos um gráfico, tudo que está disposto naquela imagem tem um porquê de ser. Vamos pegar, por exemplo, esse gráfico que está aí agora, certo? Esse gráfico, eu peguei na internet, achei ele bacana, achei ele muito rico. E o que que ele nos mostra? Ele nos mostra a comparação de três situações. Uma situação onde o N, ou seja, o número de voluntários, era de 10 pessoas. Uma segunda, onde eu tinha 50 pessoas. E uma terceira, onde eu tinha 200 pessoas. Esses grupos foram submetidos a duas situações. A uma situação controle e uma situação experimental. Vamos lembrar lá das nossas primeiras aulas? A situação experimental é aquela onde manipulou-se algo, submeteu-se os voluntários a algum tipo de intervenção. E a condição controle é aquela condição onde esses indivíduos não tiveram contato com aquilo. Seja a suplementação de algo, seja a aplicação de um remédio, seja a utilização de uma técnica de reabilitação, seja sei lá o que está estudando, certo? Muito bem. Este gráfico é o chamado gráfico de coluna, onde no gráfico de coluna eu quero analisar o valor de algo que foi medido em função de uma condição. Condição que vocês estão vendo aí é a condição controle ou experimental. Então, não importa aqui agora o que quer dizer o valor do eixo Y. Tudo bem? Eu só tenho um valor aqui, certo? Então, o que eu posso analisar? Eu posso ver que, ó, este valor aqui, ó, do grupo controle, plotado pela coluna, tá vendo que a coluna ela é mais alta que essa coluna de cá, que o grupo experimental. Então, eu posso falar que os valores
do grupo controle foram maiores que da condição experimental. Isso para o grupo de 10 pessoas. Beleza? Agora a pergunta é, tá, Renato, mas da onde vem essa coluna? O próprio nome já disse, veio do valor. Qual o valor? Digamos que aqui é 50, então digamos que aqui está na casa de 48, certo? E a outra está aqui na casa de 45, 46, por aí vai. E aí a gente tem que chamar aqui uma informação que foi tratada na aula passada. As medidas de tendência central. Pensando que isso aqui é uma distribuição de dados do tipo normal, o que é esse valor aqui de 48 e por aí vai? Nada mais é que a média aritmética da condição controle do grupo N10. E esse valor aqui de 46 ou 45, por exemplo, nada mais é que a média aritmética da condição experimental do grupo N10, ou seja, 10 sujeitos. Tá, mas vocês lembram que quando uma distribuição é normal, eu apresento os resultados na medida de posição média aritmética. Só que a média aritmética ela vem acompanhada do seu desvio padrão. Vamos lembrar? Se eu tenho uma medida de 170 centímetros de estatura, mais ou menos 6. Quer dizer isso? Então, ó, 1,70 m, mais ou menos 6. Quer dizer, grosseiramente, que dentro do grupo tem uma pessoa que vai a estaturas próximas de 1,76 m e pessoas com estatura próxima a 1,64 m. É aquele intervalo ali. Eu falei para vocês que tudo no gráfico tem um porquê. Então, o que é isso aqui, ó? Esse artifício aqui, ó. Nada mais é que o desvio padrão superior e o desvio padrão inferior. Beleza? E quem são e o que é esses pontinhos aqui, ó? O que são esses pontinhos? Esses pontinhos nada mais são que os sujeitos, os valores de cada sujeito que produziram aquela média e aquele desvio padrão. Repare, então, que se aqui tem poucos sujeitos, é porque o grupo só tinha 10. E aqui tem muitos, tem 200 pessoas. Então, veja que o número de bolinhas é muito maior. Reparem, se nós formos comparar, que no grupo 200, o desvio padrão ele é bem menor, tanto na condição controle quanto na condição experimental, que se comparado com o grupo de 50 sujeitos. Então, daí deu para vocês terem uma noção de que os gráficos, eles nos dão uma fotografia do que aconteceu lá naquele banco de dados, que se nós formos inspecionar visualmente, fica muito difícil. Muito bem. Agora, então, nós vamos ver a tipologia dos gráficos, certo? Ou seja, o estudo dos tipos. O primeiro gráfico e mais comum e de conhecimento de vocês, inclusive, são os chamados gráficos de setores, popularmente conhecidos como gráfico de pizza ou bolo. Podem ser utilizados para representar dados categóricos ou, inclusive, alguns dados numéricos em que existem poucos valores possíveis. Para a elaboração desses gráficos, serão construídos setores de uma circunferência do ângulo, né, da pizza lá, do bolo, a partir do centro. Será proporcional ao número de indivíduos com uma particular característica, isto é,
proporcional à frequência. Então, vamos pegar aqui, no caso, essa tabela de dados categóricos, onde eu tenho a origem dos alunos, uma origem urbana, uma origem suburbana e uma origem rural, né? Para além de debates ideológicos que não ajudam, né? O que é população suburbana? Suburbana é aquelas pessoas que moram naquela região entre a cidade e a zona rural. É só isso, beleza? Então, olha lá, nós temos aí, ó, 2.000 estudantes, sendo que a população suburbana está em 70%, a população rural está em 18% e a população urbana está em 12%. Ah, professor, de onde é isso? Aqui não interessa de onde é isso. É só para vocês verem quanto que a representação em setor, ela esclarece, ela torna mais atrativa, ela faz com que um banco de dados seja mais acessível para uma pessoa. E dali eu posso tirar conclusões, né? Então, que conclusão que eu poderia tirar daí, por exemplo? Eu poderia falar assim, olha, a maioria dos estudantes dessa região é suburbana. Isso pode me ajudar, por exemplo, a estabelecer políticas públicas de transporte, políticas públicas relacionadas às demandas específicas que essa população tem em função de onde elas residem. Um outro exemplo, né? Se eu analisar aqui, ó, classificação de normopeso, sobrepeso e obesidade, o que eu tenho? Eu tenho a distribuição. Olha lá, sujeitos com obesidade são 6%, com sobrepeso são 9%, e eutróficos, ou com peso normal, 85%, né? O gráfico de setor, gente, ele é muito esclarecedor, ele é de muito simples interpretação, tá? Então, vamos botar aqui, ó, gráfico do tipo setor, ok? Gráfico do tipo setor. Um outro tipo de gráfico são os gráficos de barras e colunas. Eles são utilizados para representar dados numéricos discretos, em alguns casos, dados categóricos. Neles, um dos eixos coordenados são representados as frequências e no outro os valores da variável. São construídas colunas ou barras para cada valor da variável com uma altura proporcional com a frequência. Então, foi aquele gráfico que eu coloquei para vocês, inicialmente, né? Esse aqui, no caso, nós vamos chamar de gráfico de barra. Bem, então, vou escrever aqui, ó. Temos gráfico de setor, gráfico de barra e gráfico de coluna, ok? Então, um gráfico de barras, o que eu tenho? Eu tenho aqui, ó, obesidades, certo? E aqui eu tenho a frequência com que eles aparecem, né? Então, são 6 sujeitos com obesidade, 9 sujeitos com sobrepeso e 84 sujeitos eutróficos. 84, 9 e 6 nada mais são que as frequências, beleza? Frequência é número de vezes. E aqui, ó, representa da mesma forma. O gráfico de coluna vai representar o número de vezes, ou seja, a frequência absoluta. Fechou? Beleza? Reparem que essas colunas estão separadas, tá? Isso tem um porquê que eu vou explicar daqui a pouco. Outro gráfico muito importante é o gráfico do tipo de dispersão. Eles são utilizados para representar as relações existentes entre duas variáveis numéricas. E para tal, utilizam um gráfico em cada eixo representa uma variável. Foi aquele primeiro gráfico que eu mostrei para vocês,
do plano cartesiano, onde eu tinha idade e estatura, duas variáveis. Assim, tem-se uma ideia da relação entre as variáveis representadas. Vejamos que interessante esse gráfico. Olha só. Eu tenho aqui, representado no eixo X, a idade dos alunos. E no eixo Y, percentual de gordura. Repara que cada pontinho desse aqui é resultado, né, de um valor daqui com um valor daqui. E que formou esta posição aqui, no caso. Aqui eu tenho outra posição, aqui eu tenho outra posição, e assim sucessivamente. Reparem que essas posições são relações entre essas duas variáveis. Reparem que aqui se concentram os dados. Se concentra uma maior volume de dados. Ou seja, isso é a dispersão. Lembra quando eu falei assim, olha, eu tenho que olhar para a representação de dados que foram organizados, seja em tabela, seja em gráfico, de forma que eu consiga extrair conclusões daí. Que tipo de conclusão eu posso tirar desse gráfico? Lembra? Idade por percentual de gordura. Se há uma concentração maior aqui, eu posso dizer que quanto mais velhos estão esses sujeitos, maior o seu percentual de gordura. Repara, isso é um conhecimento não só acadêmico, mas um conhecimento comum, né? Que nós tendemos a aumentar nosso peso, digamos assim, conforme a idade passa. Isso está expresso nesse gráfico, ok? Beleza? Então, esse é o gráfico de dispersão. Então, nós tínhamos gráfico de setor, gráfico de barra, gráfico de coluna, gráfico de dispersão. Muito bem. Nós temos um gráfico chamado gráfico de série de dados, ou série de tempos. A maioria é série de tempos. Esse gráfico ele nada mais é que um gráfico de dispersão, então ele mostra o comportamento, a cinética dessas variáveis e a sua relação, mas que apresentam a evolução da variável de interesse ao longo do tempo. Assim, no eixo vertical, ou seja, no eixo Y, são representados os valores da variável do estudo. E no eixo horizontal, tempos que o pesquisador delimitou para fazer a análise. Olha aí um exemplo. Então, digamos aqui, ó, eu tenho aqui, ó, esse eixo Y, ele está expresso o ganho médios de peso em quilos. Então, aqui, ó, por exemplo, de 0 a 2, ganhou 2 quilos em média. De 2 a 4, ganhou mais 2 quilos. Tudo bem? E esses períodos aqui, ó, são períodos que o pesquisador delimita. Então, de 1 a 2 é um intervalo de 10 anos. De 2 a 3, e assim sucessivamente. Mas de 10 anos a partir de quando? 10 anos a partir dos 30. Beleza? Isso aí é o pesquisador que define essa série de tempo. Aí eu tenho aqui indivíduos obesos, indivíduos normais, indivíduos desnutridos e por aí vai. E aqui eu posso perceber a cinética do que aconteceu em cada momento desse que passou. E aí eu posso comparar diferentes grupos com diferentes estilos de vida e por aí vai. Então, esses são os
séries de tempo. Linka a cinética, o comportamento de uma variável com um tempo delimitado de análise, certo? Então, esses são os gráficos de séries de tempo. Séries de tempo. Beleza. Existem também os chamados histogramas, que nada mais é que um gráfico de coluna ou um gráfico de barra para variáveis numéricas contínuas, organizadas em tabelas de distribuição de frequências que considera o eixo vertical das frequências relativas. Vamos traduzir isso aí, né? Então, lembra que no gráfico de coluna ou de barra, eu posso usar variável numérica, tanto discreta como contínua. Ou seja, se o valor é inteiro ou se o valor tem fração, 170 ou 170,8. Beleza? E aquelas barras ou aquelas colunas, elas eram independentes. Vejam que agora as colunas estão agrupadas. E que eu estou expressando isso aí em valor percentual. Certo? Essas características denotam que esse é o tipo de barra ou tipo de coluna de um gráfico chamado histograma. Vocês lembram que quando nós começamos a estudar curva normal, e aí eu desenhei para vocês, né, a curva normal, desenhar aqui a curva de Gauss, nós temos que aqui no centro tem uma equivalência de moda mediana em média, né? Que 50% dos dados estão à direita da média, certo? E que os outros 50% das frequências ou dos dados estão abaixo da média. Isso aqui nós chamamos de positivo, isso aqui nós chamamos de negativo. Para nós identificarmos se um banco de dados apresenta uma distribuição normal, nós temos que fazer um teste de normalidade. Para vocês o Kolmogorov-Smirnov, que é utilizado para amostras com um número grande de pessoas, ou podemos usar o teste de Shapiro-Wilk. São testes em que comparam a distribuição dos dados que eu tenho com uma distribuição modelo, um avatar de curva de Gauss. Tá claro? Só que existem outras formas de avaliar se uma distribuição é normal. Uma delas é a inspeção do histograma. Então, se eu pegasse um banco de dados e rodasse um histograma, eu poderia ver, olha lá, ó, olha para mim. Se eu colocar uma linha de tendência aqui, olha o que vai acontecer, ó. Reparem como este desenho é bem diferente desse. Esse aqui, chamando de curva normal, difere desse outro, ó, que tem um desenho mais assimétrico, ó, e provavelmente não seria uma curva normal. Então, o histograma ele tem várias funções de representação, inclusive, a partir dele eu posso fazer análise de normalidade de dados. Beleza? Então, esse é o gráfico do tipo histograma. Histograma. Gente, existem vários outros tipos de gráfico, né? Mas esses aqui... perdão. Esse aqui eu tenho que falar também, que é o gráfico do tipo polígono de frequências. É um gráfico que resulta da união dos pontos centrais do topo de cada barra do histograma. Olha aí, ó. Então, o polígono de frequências é o resultado dessa
ligação dos pontos que eu acabei de fazer no histograma, certo? E que me permite fazer uma análise de normalidade ou de não normalidade de uma frequência. Esse é o gráfico do tipo polígono. Polígono de frequências. Tudo bem? Mas o polígono pode ser feito por frequência absoluta, frequência relativa, inclusive por frequência acumulada. Beleza? Existem outros gráficos, como box plot. Box plot é um gráfico assim, ó. Imagina aqui x e y. Aí eu tenho um quadradinho assim, ó. O que isso mostra? Ele mostra o valor médio, que representa essa linha aqui. Ele mostra o valor máximo e o valor mínimo e o valor de desvio padrão, que é esse intervalo dentro da caixinha. Então, repara, existem vários tipos de gráfico. Esses são os principais. Mas quando vocês estiverem na investigação, na leitura do artigo de vocês, vocês vão encontrar diferentes gráficos lá, certo? Muito bem. Então, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Entendendo que o gráfico, a tabela, ele nos permite extrair uma informação de um banco de dados que você não veria, não conseguiria perceber só olhando para aquele mundaréu de números. O gráfico é extremamente importante. É por essa razão que todo estudo experimental que coleta dados vai trazer, no campo de resultados, vai trazer tabelas e gráficos. Sempre vai ter, certo? Então, veja, vou abrir um artigo aqui e nós vamos fazer o seguinte exercício. Deixa eu abrir aqui, só um segundo. Vou pegar aquele artigo que eu venho usando com vocês desde o início do nosso semestre de aulas. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Tem um segundo. Achei. Então, deixa eu dividir a tela com vocês. Peraí. Ó, vou pegar o artigo e qual que vai ser o nosso exercício agora? Para consolidar essa informação. Nós vamos buscar no artigo o tipo de representação gráfica que ele fez dos dados, certo? Ó, peraí. Beleza. Então vejam aí, ó. Aqui é aquele gráfico de estudo que a gente vem usando, que eram os efeitos do exercício de força combinados, né? Sobre a hipotensão pós-exercício de mulheres com síndrome metabólica. Aí eu vou lá na página, sei lá, vou achar aqui.
Olha aqui, ó. O que eu tenho aí, ó? Tabela 1. A tabela 1, ela apresenta as características antropométricas e bioquímicas do grupo exercício combinado e dos grupos exercício de força e grupo controle. Então, eu tenho lá, ó, qual é o grupo? Controle, combinado e exercício, e a idade. Reparem o que eu tenho embaixo. Eu tenho 30,4 mais ou menos 6,6. Eu tenho a idade e o média e desvio padrão. Então, uma tabela simples de dados não agrupados, ok? Então, o tipo de tabela é tabela de dados não agrupados, ok? Da mesma forma, a tabela 2 e por aí vai. Agora, vamos pegar esse gráfico aqui, ó. Deixa eu aumentar para vocês verem. O que nós temos aqui, ó? Ó, delta de pressão arterial sistólica após a sessão de exercício de força, treinamento combinado, sessão controle. Reparem, eu tenho aqui a variação da pressão arterial, eu tenho aqui, ó, uma condição pré-esforço, aqui eu tenho 15 minutos, 30 minutos, 45 minutos, 60 minutos. Reparem, eu estou plotando a variável pressão em função do momento. Eu tenho duas variáveis, pressão arterial sistólica e momento. Que gráfico é esse, gente? Gráfico de dispersão. Eu tenho duas variáveis, momento e pressão sistólica. Professor, mas momento não seria série de tempo? Não, porque série de tempo é quando você aglutina vários momentos. Tá claro? Então, por exemplo, se fosse eu tivesse medido essa pressão arterial a cada 10 minutos na primeira hora, aí a primeira hora seria uma aglutinação de momentos. Aí na segunda hora, na terceira hora, aí seria série de tempos. Mas ambos são gráficos de dispersão. Beleza? Então, tendo feito isso que eu acabei de fazer com vocês, o que eu tenho? Espera aí, só um segundo. Então, nós temos o seguinte, ó, nós já vimos que o banco de dados ele precisa ser organizado. Por que ele precisa ser organizado? Porque a partir dele, certo? É a partir do banco de dados que eu vou extrair as informações para produzir a estatística e as tabelas e os gráficos de representação. Tá claro? Essas tabelas e gráficos têm uma tipologia própria, uma característica própria, que estão aqui identificados, certo? A tarefa 3, que é a tarefa dessa aula, é muito simples. Vocês vão pegar o artigo que vocês estão estudando e lá no campo de resultados e escrever, olha, ele usou tabela de frequências agrupadas, usou um gráfico de dispersão e usou um gráfico de histograma. Ou seja, lê aqui o conceito de cada tipo de representação, vai lá no seu artigo e fala qual que é. Beleza? Ah, professor, mas tem um gráfico aqui que eu não sei o que é. Por exemplo, um gráfico de hierarquia de cluster, que é um gráfico que eu não expliquei aqui para vocês. É simples. No artigo, ele sempre fala, olha, tabela, gráfico de dispersão, babá. Nos métodos ele coloca isso.
né? Então, se você colocar análise de cluster, você vai lá na pesquisa, né? Ou mesmo no livro, o que é um gráfico de cluster? Para você aprender o que é o gráfico de cluster. Fechou? Dúvidas? Não? Então, deixa eu abrir a tarefa aqui para vocês verem como é que ela está. Então, a tarefa ela está escrita da seguinte maneira, ó. Reler o artigo escolhido nas tarefas 1 e 2 para identificar e listar a tipologia. Tipologia, o tipo, certo? Dos elementos gráficos dispostos no campo de resultados. Ou seja, no campo de resultados do estudo que você escolheu. Beleza? Gente, espero que tenha ficado claro para vocês, né? Essa aí é o conteúdo ah, daqueles que nós estudamos nesse primeiro bimestre. É o conteúdo mais simples, mas precisa de envolvimento de vocês para entender esse tipo de estudo, esse tipo de gráfico, tipo de tabela, se agrupada, se não agrupada, e assim sucessivamente. Beleza? A gente finaliza aqui agora esse nosso conteúdo, repondo aquela aula que ficou faltando, certo? Muito bem. Por fim, quero falar mais uma coisa para vocês. Foi decidido que essas tarefas, que são um estudo dirigido, né? Que eu tenho passado para vocês, e que a gente tem corrigido nas aulas, ela servirá como uma pontuação extra para vocês na nota bimestral do primeiro, da avaliação 1 do primeiro bimestre desse ano, certo? Então, vamos lembrar? Toda vez que o professor passava uma tarefa para vocês, essa tarefa ela versava sobre o conteúdo da aula anterior. Como eu passei essa agora, né? Então, eu acabei de ministrar a aula, você faz a tarefa e fixa o conteúdo daquilo que nós passamos em teoria, certo? Ah, então, ele dirige o seu estudo, ok? Então, esse estudo dirigido, esse pincel não tá bom, né? Então, esse estudo dirigido, ele vai valer pontos extras. Pontos extras. Quantos pontos extras? Né? Vou botar aqui, ó. Até 2 pontos. Ok? Como é que vocês vão entregar isso? Eu vou botar tudo descrito aí para o representante de turma, não vai ficar nenhuma dúvida. Mas, basicamente, vocês vão me entregar no dia da prova. No dia da prova é a entrega, certo? Então, vocês vão entregar o trabalhinho que deve conter uma capa. O que tem na capa? O que tem na capa são as identificações, né? Nome da instituição, nome de vocês, do professor, da disciplina, datação e por aí vai. Depois vocês vão colocar o artigo que vocês estudaram, certo? Para que nós possamos avaliar. Esse artigo ele pode estar impresso em frente e verso para poupar folha, pode fazer isso, tá bom? Depois do artigo vem o resumo. Aquele resumo que eu pedi para vocês fazerem na tarefa 1, lá em final de fevereiro. Tá claro? Então, resumo do teu artigo. Esse resumo, ele não tem uma regra muito fixa, mas tem um bom senso, né? Então, por exemplo, se o teu artigo tem 10 páginas, pô, tu não vai entregar um resumo com uma página e meio, né? Que aí não combina, né? Então, o que tem que ter resumo, o que tem que ser resumido? Todas as partes do texto. Então, tem uma introdução, resume a introdução. Materiais e métodos, resume materiais e métodos. Resultados, discussão, resume tudo, certo? E, por fim,
a resposta das tarefas. Né? Então, lembra lá que na tarefa 1, eu havia pedido para vocês extraírem desse artigo que vocês leram quais são as variáveis dependentes, quais são as variáveis independentes. Já na tarefa 2, nós tratamos das medidas de tendência central, e assim sucessivamente. Beleza? Então, entrega no dia da prova. E lembrando, isso é facultativo, tá claro? Ou seja, quem quiser fazer, faz, quem não quiser, não precisa fazer, certo? Por quê? Porque esses pontos são extras. São pontos que vão se somar à nota da prova. Fechou? Queridos, nós não nos encontraremos mais em aula, né, em função da minha saída da instituição, agora, breve, mas eu gostaria de deixar uma mensagem para vocês. Primeiro, de agradecimento pela atenção nesses pouco mais de 2 meses aí que estivemos juntos, e espero que tenha conseguido deixar uma sementinha dentro de vocês da importância da estatística na vida e na atividade profissional de profissionais de saúde, certo? Espero sinceramente ter conseguido isso e desejo a vocês muito sucesso, muita grana, muita felicidade e que nós nos cruzemos na vida por aí, tá bom? Fiquem bem, sucesso e até mais.